Meu nome é Paulo Seiichi Saita. Há 25 anos faço parte da diretoria da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. これより JICA よりいただいた支援によって延協が行った改善、イノベーションや新規購入資源をご紹介します。ネットワークを光ファイバーに換装した GPON プロジェクトによりデータ転送のスピードアップ、アクセスポイントの追加などが実現し、あけぼのホームでは複数の居室のレトロフィットが行われ、食堂が拡張され、パビリオンが2カ所増設されました。Oi, está no ar a TV Bunkyo, a TV que liga você à cultura japonesa. Eu sou o Ricardo San. E eu sou Roberta Tiepo. Nós gostamos muito de trazer a cultura tradicional japonesa aqui, porque são temas muito ricos e que nem sempre são tão divulgados nas outras mídias. E hoje o assunto é Ikebana. Para quem não conhece, uma ikebana pode ser apenas um artigo de decoração, mas o que não se sabe que para se chegar no resultado final é preciso de muito estudo e experiência. Com a evolução dos tempos, né, esses monges passaram a ensinar para os nobres essa arte do Ikenobo, inclusive para os samurais. Né? Então era uma arte que era considerada assim, que pacificava, que acalmava, que preparava a pessoa para estar em harmonia com a natureza e assim ficar sem medo, destemida. Né? Então eles praticavam a Ikebana, os samurais. E isso depois foi passando para o tokonoma, que era um pedaço da casa onde se praticava a caligrafia e outras artes, então era colocado também um arranjo de flor. Oi, muito prazer. Eu sou Akiko Ishizu. Moro em São Paulo e amo o Brasil. ブラジルの皆さん、はじめまして。料理研究家の石津明子です。はい、ほら、美味しそうに揚がりました。はーい。この湯気見えますか？美味しそう。はい、いただきます。美味しい。No Centro Médico e Diagnóstico do Hospital Nipo-Brasileiro é possível. Localizada no coração de São Paulo, no bairro da Liberdade, a unidade ainda mantém valores da cultura japonesa como hospitalidade e respeito. Durante a jornada, o paciente é acompanhado por um profissional bilíngue que oferece orientações e esclarece dúvidas também em japonês. O atendimento conta com consultas aos especialistas que fazem parte do corpo clínico do Hospital Nipo-Brasileiro. Enquanto isso, acompanhantes podem aguardar em um novo espaço, mais amplo e destinado aos pacientes do check-up com privacidade e segurança. Ao realizar exames laboratoriais, são coletadas amostras de urina, fezes e sangue, totalizando mais de 20 análises sanguíneas. Teste ergométrico em esteira, eletrocardiograma e ecodoppler colorido. Confiança, credibilidade, qualidade, parceria, pontualidade. Esses são alguns dos adjetivos que traduzem o trabalho da Modelate Uniformes. Modelate Uniformes. A Modelate tem orgulho no que faz
e faz muito mais do que vender camisetas e camisas polos personalizadas. Ela entende a real necessidade do cliente, oferecendo um trabalho de customização completo. E isso só é possível graças ao seu processo fabril. Durante a etapa do pedido, nossos profissionais estão sempre atentos a indicar a malha ou modelo correto de uniforme para cada tipo de trabalho ou situação específica no seu evento ou empresa. Até aquele momento, meu filho estava destruindo a casa, tudo, não dormia, não se alimentava direito, era uma dificuldade total. Muita birra, tinha problema de mudança de rotina. Ele já chegou a se jogar no chão, na chuva. Porque se conhecer o autismo é só vivendo ele, né? Atravessando o continente, vinda do Japão, a terapia de vida diária chega ao Brasil pelas mãos da professora Saigusa. Dr. Iano, por incentivo de um amigo também médico, foi convencido a conhecer a metodologia da terapia de vida diária. São Paulo Nippaku Engo Kyoukai wa PIPA の事業を正式に承認されたというか。A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com a frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto com qualidade e preço justo. Concreserve, há 17 anos realizando projetos e concretizando sonhos. Olá amigos, meu nome é Kuma, estou aqui trazendo a minha experiência em grandes pionerias. Então é muito prazer estar falando com vocês. Então, para esse assunto, para esse tema, temos alguns itens importantes sobre as grandes pionerias.